Fala galera, eu sou o Rico Rocha e hoje eu quero te falar dos 7 pecados papais, coisa que o Papa tem falado e agido que é muito estranho, e a gente vai acompanhar aqui com vídeos, com relatos, com notícias, tudo aí, para não falar aqui que é coisa da minha cabeça, que eu estou inventando. Vamos lá? Bom, vamos ser rápido aqui, tá? O Papa ele tem sido uma pessoa bem esquisita e talvez eu possa afirmar que esse seja o penúltimo Papa por tudo que está acontecendo. Aí a gente já vai para a teologia, já vai para a escatologia, então a gente vai pensando aí que provavelmente esse Papa seja o penúltimo Papa que a gente vai ter por aí. Jesus está voltando e a gente sabe que muitas dessas coisas estão escritas na palavra de Deus. Algumas palavras até falam ali em Apocalipse sobre o 666 e vários tipos de contestações que os estudiosos fazem a título do Papa. Há muito tempo a gente já vem falando algumas coisas que refletem ali sobre o papal, sobre o papado, né? Sobre o papal, enfim. O papado, né? Sobre o papado. Coisas ali que são refletidas diretamente com o Papa. Algumas pessoas já fizeram simbologias ali com o 666 e calcularam os números que tem na coroa ali que o Papa usa, uma das coroas, né, que o Papa usa. Então tem várias coisas. Mas esse Papa, de fato, é o Papa mais estranho que a gente já viu. É o cara mais fora da curva. Alguns até acham esse Papa o melhor Papa que já teve, mas a grande maioria diz que esse Papa não os representa. E eu estou falando aqui de pessoas católicas, ok? Então vamos aqui para os 7 pecados papais. Número 1. O Papa está procurando um sucessor progressista. Pois é, olha só que loucura. O próximo Papa pode ser um cara mais à esquerda, e não só mais à esquerda, né? Porque esse Papa ele é comunista declarado e ele acredita ali que o PT, inclusive, as coisas, né, que falam ali sobre a esquerda comunista e tal, tá tudo jóia, tá tudo tranquilo, mas ele é extremamente politizado, né? A gente tinha um Papa antigamente muito mais espiritualizado, mas esse Papa ele é muito politizado. Ah, Rico, mas o Papa é como se fosse o presidente. Ok, é verdade. É verdade. Ele é como se fosse o presidente. Ele sim tem que ser político também. Só que antigamente os papas eles eram muito mais espirituais do que realmente políticos, né? Eles tinham um encargo de político, né? Eles tinham ali um encargo de poder, de presidência, mas eles atuavam muito mais na área espiritual do que de fato na área política. Esse Papa, o Papa Francisco, ele é um cara totalmente político, né? Bem articulado, ele fala muito com a esquerda, né? Fala bastante com a esquerda e é um cara complexo nessa área. Querer um sucessor progressista e ele querer escolher, né, alguma pessoa assim, justamente nessa área política, com essa ideologia, é algo assim que deixa a gente bem abalado, pensando assim como igreja. Eu não sou católico, né? Eu sou protestante, mas as pessoas, até os católicos que falam comigo, eles estão muito preocupados com esse viés ideológico desse Papa. Vamos lá para o 2? Segundo aqui, e que me assustou muito, sendo o Papa um cara extremamente estudado, né? O cara filósofo, o cara teólogo e muitas outras coisas, né? O cara, ele é focado na coisa de liderar pessoas, né? E para isso eles estudam bastante, mas a teologia é algo fundamental para qualquer Papa. Eles têm que estudar, eles têm que se aprofundar na palavra de forma assim diferenciada, né? Eles têm que ser um exímio teólogo. E como qualquer teólogo, existem alguns fatos assim que são dá para brincar, nadar de costa. Mas o segundo da lista aqui é que o Papa disse que ele não sabe por que Jesus morreu na cruz. E olha que loucura. Ele diz que quando algumas pessoas, inclusive, perguntam para ele por que Jesus morreu na cruz, ele fala, eu não sei dizer, porque eu pergunto para Deus por que ele deixou o filho dele sofrer tanto naquela cruz. Porque uma morte desse nível, né? Morte de cruz, por que ele fez isso? Eu não sei responder. Quando a mim me hacen uma destas perguntas, confieso com toda sinceridade, no sé responder. Pero usted estudió teología, filosofía, pero no sé responder.
¿Y sabes por qué? Porque no hay respuestas. Lo único que me viene es mirar el crucifijo y preguntar por qué Dios dejó crucificar a su hijo. Tampouco há resposta. Então, quando a gente vê esse tipo de declaração de um cara que é um exímio teólogo, a gente vê que de duas uma. Ou, de fato, ele aprendeu e esqueceu, né? O cara tá com a idade avançada, pode ser que ele esteja ali batendo as botas, né, já, e a mente dele já não esteja muito boa. Ou pode ser que ele tenha feito porque ele estudou, mas não acredita que é exatamente assim, então ele, né, deixou para lá as escrituras, porque, sinceramente, qualquer criança de 5 anos na escola dominical conseguiria responder facilmente por que Jesus morreu na cruz. E se Jesus não morresse na cruz, a gente teria um grande problema aqui. Mas se o Papa, que é teólogo, não consegue dizer por que Jesus morreu na cruz, então, sinceramente, eu não sei o que ele está fazendo lá. Será que é só para realmente ser ali um líder religioso? Bom, enfim, a questão é que é preocupante quando o cara, ele sendo um líder religioso, ele não sabe como o ícone da igreja, que é Jesus, né, o mestre, o rabi, o nosso salvador, por que Jesus, né, morreu na cruz? Se Jesus não morresse na cruz, a gente não estaria salvo. É estranho ele falar isso. Aí as pessoas vão dizer, não, ele estava filosofando, ele estava fazendo você pensar, era um pensamento, né? Na verdade, não era uma resposta. Enfim, eu achei muito esquisito e nem filosofando eu falaria que eu não sei por que Jesus morreu na cruz. Mas, vamos lá. Terceiro, todos os papas que a gente viu, eles não só beijavam o chão de alguns lugares, e isso nem aí para a higiene, nem nada disso, era uma coisa muito espiritual, eles têm também o hábito de dar as mãos para as pessoas beijarem, né? E eu particularmente acho isso bizarro, né? E biblicamente isso não tem nenhuma base para que a pessoa beije a sua mão, a não ser que essa pessoa esteja te idolatrando ou esteja vendo em você alguma coisa. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas a questão é, se ele já tem a tradição de dar a mão ali para as pessoas beijarem, por que ele faz esse tipo de coisa? Ali o maluco é brabo. Então você vê aqui esse nojo, ou esse... porque, vou te falar, se é preocupado com o Covid, sinceramente, ele não daria a mão nem para encostar. Porque só aquela encostadinha ali, cara, já tinha pego o Covid com força. Então, esses hábitos que ele tem é muito esquisito, né? Inclusive, teve um cara uma vez que foi beijar ele e ele meio que saiu de perto. Ali não sabem se era uma coisa da pele, né? Não era algo que ele não gostava do cara, enfim. São hábitos bem estranhos. Isso aqui é uma porcaria! Mas aí, o que você acha? Escreve aqui nos comentários que eu quero ver o que você acha. Vamos pro próximo? Quarto da lista, casais homo podem receber a bênção. Opa, calma aí. Em outra situação, ele tinha dito que isso era pecado. Tá, mas agora ele voltou atrás ou agora deixou de ser pecado? O que me estranha é porque, assim como protestante, eu leio a Bíblia, né? Eu gosto da Bíblia, sou apaixonado pela Bíblia, e os católicos também têm a Bíblia. Só que, diferente do protestante, o católico, ele é uma igreja, a igreja católica é a igreja magistral, eles seguiam pelo Papa. Se o Papa disser que uma coisa é uma coisa, ela vai ser independente daquilo que esteja na Bíblia, tá?
Um exemplo disso é Maria. Maria é mãe de Jesus, ok, mas não diz em lugar nenhum da Bíblia que Maria seria intercessora. Na verdade, eu estou entrando em outra seara aqui e não é esse o tema do vídeo. Se você depois quiser saber sobre isso, a gente faz um vídeo sobre isso. Mas também já é bem batido, o pessoal já conhece. A questão é que o Papa dizer que alguma coisa é pecado, ok, está na Bíblia, não é ele que diz. É pecado, está na Bíblia. Agora, isso muda quando a pessoa muda de parecer. A pessoa recebe uma bênção e deixa de ser pecado. Para quem recebe bênção, né, você recebe uma bênção em tese para aquilo que não é pecado. Então, a partir de agora, o Papa, né, não é o padre, o Papa. O Papa, ele abençoa aquilo que Deus disse que é pecado. Consegue entender como é que é estranho, como é que é esquisito? Então, eu, como representante de Deus na Terra, eu posso abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. Deus, ele amaldiçoa o pecado. Ele não amaldiçoa pessoas, tá? Ele amaldiçoa o pecado. O bandido, ele pode ser abençoado? Pode. Não o ato de roubar, tá? Então, todos os pecados que estão na Bíblia, aquelas pessoas, se não se arrependerem, elas estão cometendo pecado. A partir do momento em que o líder de uma igreja, o líder de uma denominação, ele diz que algo pode ser abençoado e que a Bíblia diz que é pecado, isso já começa a preocupar. Mas, enfim, tem gente que acredita nesse tipo de pessoa, então seja feliz. O 5 da lista é muito interessante porque assim como a gente tem vivido nesse tempo em que os líderes estão demonstrando o seu lado político, a sua ideologia, o Papa também está mostrando a sua ideologia e, apesar de criticar alguns ditadores, o Papa também tem sido um bocadinho ditador, né? Ele simplesmente demitiu um bispo texano, Joseph. Ele foi demitido por quê? Porque ele questionou a liderança do Papa. Olha que coisa estranha, né? Então, se você não concorda comigo, eu te demito. Você tá demitido. Assim, é esquisito, né? Porque quem reclama tanto de ditaduras, se bem que a esquerda ela é meio ali coladinha com os ditadores, mas enfim, ele demonstra, né, um pouco aí dos seus amiguinhos comunistas. Mas, enfim, é uma coisa esquisita. Você discordar e você simplesmente ser demitido. Essas coisas não entram na minha cabeça, eu não consigo entender bem, principalmente se tratando de um cara que se diz a representação de Cristo, né? A representação de Deus na Terra. Se Jesus ele perdoava os seus inimigos, perdoava aqueles seus algozes, por que não? O Papa não agiria da mesma forma. Bom, é bem esquisito isso, mas assim, essa é mais uma de muitas que eu acho muito estranho. O 6º da lista aqui é muito interessante, porque assim como a gente tem falado, o Papa ele é ali da ideologia de esquerda ali, de Marx, né? Então, a gente fica imaginando até onde ele pode chegar. Uma das que ele pode chegar é achar que o Lula é inocente. Pois é, achando aí que o excelentíssimo seja uma pessoa inocente e que ninguém tinha provas para nada. Ele falou isso, né? O próprio Papa disse que o Lula foi preso inocente, ele era inocente e que não tinham provas, só tinham ilações. Quando, na verdade, a gente sabe que teve várias provas aí sobre a prisão do excelentíssimo. Mas é mais uma coisa que um líder espiritual, né, começa a falar de coisas assim, começa a dar esses indícios, começa a fazer esse tipo de coisa, eu acho muito estranho. Mas, enfim, ele faz parte aí da galera que curte o vermelho, né? O 7º da lista foi uma coisa que ele falou que também soa muito esquisito, assim como a 6ª posição aqui, a 7ª também é muito estranho, porque ele disse que a Dilma era uma mulher de mãos limpas. Deve ser. Ela deve limpar a mão direitinho, com álcool em gel, só se for isso. Porque dizer que a Dilma também, assim como o Lula, não é culpada de nada, a gente começa a pensar que, cara, esse Papa ele é bem de esquerda, né? Porque para ele, as pessoas que têm a ideologia marxista, eles são de boa, são tranquilos, são legais, não tem nenhum problema. Bom, eu acho estranho isso, mas vamos lá, né? Bom, aqui tá os 7 pecados papais que o Papa falou e que me deixaram bem escandalizados, né? De repente eu posso ter esquecido de alguma coisa aqui, então
Escreve aqui embaixo, eu quero saber, de repente, me dá mais uma dica. A gente pode colocar aí mais 7 pecados papais? Será que a gente pode? Bom, deixa aí seus comentários e a gente vai comentar. Eu sinceramente acredito que o último papa bacana mesmo que teve e que todo mundo, qualquer religião gostava dele era talvez você tenha dito aí, o João Paulo II. Ele tem sido realmente, ainda hoje é a referência da Igreja Católica que mais assim aproximou pessoas, né? O Papa João Paulo II parecia aquele vovô bacana que todo mundo gostava, aquele vovô, né, que dava vontade de apertar, era tão fofinho. E, infelizmente, depois do João Paulo II, as coisas ficaram bem esquisitas. A gente teve aí, né, o Bento XVI, que ficou depois doente, inclusive passou o cargo rapidamente para o Papa Francisco. E o Papa Francisco aí fazendo essas peripécias espirituais e, enfim, falando coisas que a Bíblia é exatamente contra, mostrando uma ideologia comunista muito forte. Enfim, não sei se faz por maldade, não sei se faz exatamente porque a idade já está chegando. Mas, enfim, o que você acha disso? Escreve aqui nos comentários. Se inscreve nesse canal, não deixa de curtir e ativar o sininho também. O sininho é muito legal porque você tem aí as notificações. Lembrando que se você quiser ser membro aqui do canal, você tem alguns privilégios aí. Você inclusive tem vídeos que saem, você vai ver primeiro do que os outros. Enfim, tem várias coisinhas bem bacanas lá. Dá uma passada no setor de membros ali, clica e você vai ver vários benefícios ali que você pode ter. Beleza? Então vamos para a melhor parte do vídeo? Vamos orar, porque tá bizarro, né? Vamos lá? Ora comigo? Pai, obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E essas coisas possam mudar. E em nome de Jesus, esse Papa que diz que é a sua representação na Terra, que ele possa, Senhor, pelo menos ser parecido com Jesus. Que ele possa entender, Senhor, coisas tão básicas da Bíblia. Eu não sei, Senhor, se esse Papa ainda lê a Bíblia. Acho que ele possa entender a tua palavra, possa, talvez até, Senhor, converter de verdade. Pedimos, Pai, que em nome de Jesus, toca na nossa vida, nos mostra, Senhor, na tua palavra, aquilo que é de fato verdade, para que não sejamos enganados. Nos ensina, fala com a gente, quebra toda a força do inferno para confundir a mente das pessoas, Pai. Esse tempo é o tempo de tanta confusão, um tempo que todos são tão sábios, todos entendem de tudo e sabem de tudo. Senhor, quantas pessoas têm sido confundidas por coisas assim. Te pedimos, nos ajuda, fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, tá? Que Deus te abençoe. Na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.